Fala pessoal, vamos lá, né? Que bom poder comentar uma vitória do Internacional, vitória em cima do Sport Recife, o lanterna da competição, a gente sabe disso, mas era muito importante que o Inter conseguisse os 3 pontos. Não tinha como negociar esses 3 pontos, era fundamental. Então o Inter abriu novamente uma boa distância da zona de rebaixamento. Quarta que vem vai jogar fora, é uma encrenca contra o Bahia, mas é jogo atrasado, né? Qualquer ponto, né, que o Inter fizer, ele vai estar somando em relação aos seus concorrentes. E quem são os concorrentes do Inter? Para mim, tá, no momento, é só o Vitória da Bahia, porque é o que está, é o mais próximo para sair da zona de rebaixamento, que eu acho que é o campeonato que o Inter disputa. Né? Com a classificação atual, o Inter está na Sul-Americana, né? Está na Sul-Americana. O Inter passou o Atlético Mineiro. Deixa eu dar uma, passou o Atlético Mineiro, exatamente. O Inter, nesse momento, é 14º, né? E o Atlético Mineiro e o Santos, então seriam os dois fora da zona de rebaixamento, mas fora da Sul-Americana. O Inter dentro da Sul-Americana. Bom, se conseguir isso, está excelente, está excelente. Porque a gente está vendo, né, o que é a realidade do Internacional. E por isso que eu até chamei de pragmatismo, né, uns títulos desse vídeo, do Ramon Dias e do Emiliano, né, seu filho e assistente, que comandam o Internacional. E o que eu falo em pragmatismo? Uma coisa que eles falaram da parte emocional, que é interessante e que é a mais absoluta verdade. O Inter passou em 2016. Tu olhava o elenco, quantas vezes vocês ouviam as pessoas dizerem assim: não, o Inter não tem time para cair. Tu olhava o elenco, perto dos demais que caíram, realmente não era para cair. Mas quando entra um ambiente de nervosismo, time grande, ambiente de segunda divisão, ele desmancha o ambiente. Por isso que eu bati tanto na tecla que quando o Inter foi para a zona de rebaixamento naquela parada da Copa do Mundo, ali tinha que fazer algo. Ou tu trocava a comissão técnica, ou se tu não fosse trocar a comissão técnica, tu ia trazer 4, 5 grandes jogadores para socorrer o Internacional. E ali o pessoal não entendeu a gravidade disso. Aquilo é terrível. Bom, 2016 a gente passou por isso. Então, o meu medo é que o Inter entrasse nesse processo. Daqui a pouco cai numa zona de rebaixamento e não sai mais. O Emiliano e o Ramon falaram, acho que o Emiliano até que nessa hora ele fala, a diferença que é para o Sport estar na zona de rebaixamento e para o Inter. O Sport mora mais na zona de rebaixamento, né, quando está na Série A, do que qualquer outro lugar. O Sport tem mais Série B, é mais o lugar onde o Sport mais disputa. Apesar de ser uma grande torcida, né, no Nordeste, mas é um time que não é, por exemplo, o Bahia. O Bahia é um time de Série A. Né? O Bahia é um time grande, de Série A, mesmo com todas as dificuldades que tinha antes do City, mesmo assim. Não é o caso do Sport. Então os caras estão mais, né? O cara que está chegando no esporte, nesse momento, todo mundo que está lá sabe qual é o objetivo. Não é escapar do rebaixamento, é fazer o melhor que dá. Né? Já o Inter não. O Inter não tem como negociar isso. E eu acho que aí foi o tá? O barulho aqui. Eu acho que aí foi o pragmatismo de todo mundo. Tá? Que é isso aqui, cara? É uma torcida? Vamos ver. É o gol do Carboneiro que entrou aqui. Vamos ver aqui. Marca do jogo, Carboneiro. Eu ia mostrar depois, mas entrou agora, né? Como eu disse, eu ia mostrar depois, mas entrou agora, então tá aí o Carboneiro e o seu gol, um dos destaques do jogo, eu acho que ele foi o principal jogador, né, na partida e ainda assim, ele não fez um grande jogo, mas em relação aos demais, ele é um jogador decisivo. O Inter faz 2 gols muito parecidos, tá? E aí o pragmatismo que eu tô falando do Ramon, ele percebeu isso, cara. Olha, o time do Inter tem potencial para ser mais, pode botar mais atacantes e para cima, ok, só que nesse momento não tem como.
Ele passava o tempo inteiro, os dois ali à beira do gramado, dizendo pro time avançar, adiantem as linhas, vão para cima. E os caras recuando, morrendo de medo do Sport. O Inter no primeiro tempo, o Sport perde 3 ou 4 gols. Aí o Ramon no segundo tempo não muda, né? Mantém o modelo e não estava funcionando. E quando ele começa a mudar, vocês vão ver que as trocas são sempre pensando, né, em reforçar o setor de meio campo, né, em povoar mais o setor de meio campo, ter mais retenção de bola, pelo menos, mas não deixar o Sport entrar como vinha entrando. Entrava com muita facilidade. Então, repare as trocas do Internacional. Né? Ele tira o Aguirre e coloca o Alan Benítez, um lateral pelo outro. Entrou bem o Alan Benítez. Mas aí ele tira o Vitinho para colocar o Alan Rodrigues, que é um meia, e ele tinha um jogador agudo de flanco, tanto que o primeiro gol é uma jogada de flanco do Vitinho. Naquele momento ele entendeu, preciso de um cara mais recuado. O Sport está chegando, meu time não vai à frente nunca, os caras recuam, então pelo menos vou proteger mais recuado. O Thiago Maia sente lesão e entra o Ronaldo. E ele coloca também o Bruno Gomes, o Bruno Henrique, porque o Bruno Gomes, que fez um bom jogo, tinha cansado. E o Bruno Henrique entrou muito bem. Primeiro lance do Bruno Henrique, ele vai lá na área e faz o gol. Nessa jogada aí que a gente viu do Carboneiro. Entrou bem o Bruno Henrique. E ainda ele colocou o garoto Raikkonen no lugar do Rafael Borré. E o Raikkonen, se vocês pensarem, se vocês lembrarem, ele tem 7, 8 minutos para jogar. E tem uma jogada que ele vira, toca na frente, canhota de pé esquerdo, chuta. O cara vai lá, faz a defesa e é escanteio para o Internacional. Então, gostei também dos minutinhos que ele entrou. Né? Agora, gente, evidente que o pessoal viu, se não é um jogo para empolgar. O Inter jogou para caramba. Não. O Inter fez o que tinha que fazer, ganhou. Tá? E o Ramon deu um choque de realidade de todo mundo. O quê? 3 zagueiros, 3 volantes, linha de 5 mais 3, como assim? Né? Mas olha, dentro da realidade do Inter no momento era o que dava para fazer. Se a gente for ver em relação ao primeiro tempo, o segundo tempo do time do Bahia, ele tem até mais posse de bola. Só no segundo tempo o Bahia tem 70% de posse de bola. No jogo todo a posse do Bahia ficou em 65%. Mas no segundo, 70%. Quer dizer, ele teve mais posse de bola, mas ele não tem mais nenhuma grande chance de gol. Absolutamente nenhuma. E no primeiro tempo ele tem chance para marcar. Tem uma na frente do Ivan, o cara toca para fora, tem uma cabeçada que o Derek antecipa do Cleiton Sampaio e cabeceia do lado, assim, parecia que a bola ia entrar. Não, os caras chegaram. Teve 6 finalizações contra 5 do Inter. Segundo tempo, não. O Inter até consegue finalizar mais. Né? O Inter tem 8 contra 7, termina 13-13 finalizações, mas o Inter com uma pontaria melhor. Né? O Inter tem 2 finalizações do gol, os 2 gols, e, e o time do Sport uma finalização no gol. Era isso. Né? Agora, o Ivan, quando chamado, fez boas intervenções, né? Espalmando bola, né? Mostrando segurança, não tentava às vezes pegar muito firme, mas saía na bola corajosamente, fez o que tinha que fazer, o Cleiton Sampaio não é jogador do nível para estar no Internacional, né? Passa muito, o Inter não sofreu gol de empate no primeiro tempo pela pouca qualidade do Sport, né? Passa muito por aí, mas é nada confiável. Pegar contra um Bahia, contra um Fluminense fora, e ir de Cleiton Sampaio é muito arriscado. Eu diria que não dá. Né? Então que volte logo o Gabriel Mercado para recompor aí com. Acho que vai ser o Juninho, né? Que às vezes vai bem, depois tem quedas, e também é um zagueiro irregular. O Vitor Gabriel talvez seja o jogador para apostar, mas né, nesse momento ele não pode jogar contra o Internacional. Ele não vai poder jogar. Qual é a partida do Vitor Gabriel? Não, foi o jogo de hoje contra o Sport que ele não podia jogar. Então, no outro talvez ele possa. Daí tu tem ele, tu tem o Mercado. Tem o Vitão, recompõe mais o time tecnicamente. Né? Jogadores de melhor qualidade, de melhor hierarquia. Né? O Juninho e o Vitor Gabriel, eles oscilam, às vezes um está melhor que o outro e tal, ok. Mas o Cleiton Sampaio destoa muito. E aí compromete a linha de 3. Compromete, cai de produção, o Vitão, cai todo mundo de produção. A Aguirre hoje também não fez um bom jogo. Né? Mas o Bruno Gomes no meio entrou bem, mostrou que vai brigar por ser titular do Inter. Vai brigar, o Borré fez gol, perdeu outro gol, frente do goleiro, chutou para fora, mas fez um gol, então é isso, né?
Ramon entendeu o que é o tamanho do time do Inter hoje, não do clube. Tanto que perguntaram para ele e ele disse: não é esse o nosso modelo de jogo. Essa é a realidade. Agora, para atingir o objetivo, agora. Mas não é o modelo de jogo que eles querem adotar no Internacional. Mas o futebol, tu tem que trabalhar com o elenco que tu tem. Né? E tu tem que buscar o objetivo. Qual é o objetivo do Inter agora? Se manter na primeira divisão. E o objetivo foi plenamente atingido no domingo no Beira-Rio. Tá bom? Deixa teu comentário aqui no meu canal, quero saber também o que tu tá pensando. Né? Não te esquece de deixar um like, que ajuda bastante, porque o YouTube dele nos recomenda para mais pessoas, tá? Se tu já tá inscrito, bom, se tu não tá, te inscreve no canal, né? Mas se tu já tá inscrito, traz mais gente para cá, tá legal? E se quiser ser membro do canal, vem para cá, vamos ser membro pra gente poder, quem sabe, aí voltar com as lives e tal, fortalecer mais o canal, tá bom? Grande abraço e vamos lá, né? Agora é na Fonte Nova, depois no Rio de Janeiro. Era isso, maratona, Brasileirão.